Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a iniciar mais uma aula. Hoje, pessoal, está sendo a nossa penúltima aula de matemática básica. Fica faltando só mais uma para terminar a matemática básica, que vai ser a parte de razão e proporção. E fica também faltando só a parte de taxa de retorno em matemática financeira. Com isso, vocês vão ficar com o curso completo de raciocínio lógico matemático do concurso do Banco do Brasil 2015, ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, ó. Estatística descritiva de probabilidade discreta. Então, vamos lá ver algumas coisas importantes para que vocês possam aí entender direitinho como é que funciona. Olha só, tem coisas que são essenciais a gente saber dentro desse conteúdo, gente. Começando pelo que é probabilidade, ó. O que vem a ser probabilidade? Probabilidade é o número de eventos favoráveis sobre o número de eventos possíveis. Se quiser, anota esses nomes, favoráveis e possíveis. E o que vem a ser favorável? Tá? O que é favorável? Ora, favorável, pessoal, usando a linguagem bem simples mesmo, é aquilo que a gente quer que aconteça, tá certo? Então, aquilo que a gente quer que aconteça, tá certo? Isso aí vem a ser favorável, tá? E o que é possível? Que são eventos possíveis? Qualquer evento, tá bom? Então é qualquer ou conjunto de todos os eventos, tá? Qualquer evento. Como assim, professor? Por exemplo, vamos dizer que você pega um dado e você arremessa esse dado aí, tá? Você tem um dadozinho aqui e você faz aí o arremesso desse dado. Quando você arremessa esse dado, ele tem 6 possibilidades. O número pode sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Isso aqui é um dado padrão, tá certo? Então, em geral, as questões 6 Gran-Rio usam sempre dado padrão. Mas existem os dados também com mais fáceis. Existem os dados viciados que tendem mais a cair um número do que outro, tá certo? Mas em geral, se ele falar que o dado não é um dado viciado, é um dado padrão, então é esse dado aí que a gente conhece, tá certo? Tem nos jogos de azar aí que a gente até brinca às vezes. Então, ó, aí o que acontece? A gente vai pegar e vai ver quem são os possíveis. Os possíveis no arremesso de dado é 1, 2, 3, 4, 5, 6. O favorável é aquilo que eu quero que aconteça. Então, digamos que tem uma questão perguntando qual a probabilidade de sair um número par. Então, ó, no arremesso de dado, qual a probabilidade de sair um número par? Aí você vai vir aqui e vai contar quantos números pares tem, ó. Eu tenho quantos números pares aqui, ó? 1, 2, 3, tá certo? Então, ó, 3 números pares. E quantos números ímpares eu vou ter aí, gente? Ó, 1, 2, 3, tá certo? Então, ó, eu vou ter ao todo aqui que o meu evento favorável é que seja par. E eu tenho quantos pares? 3. E os possíveis são quantos? 6, tá certo? Pode sair qualquer um desses 6 aqui. Então a probabilidade é de 3 em cada 6. Cada 6 arremessos, provavelmente eu vou ter 3 números pares. Então se eu simplificar em cima e embaixo por um mesmo número, ó, por 3, isso aqui vai dar o quê? 1 meio. Se você dividir 1 por 2, dá 0,5. 0,5 equivale ao quê? 50%. Então as chances de sair um número par é de 50%. Tá bom? Isso aqui funciona, gente, digamos, você jogando 1 milhão de vezes um dado. Se você jogar assim numa quantidade muito grande, você observa como esses valores aqui ficam próximos realmente dos 50% par e 50% ímpar. Uma outra coisa interessante é saber quando é que eu escrevo um número par. A forma de um número par é a forma 2x. Quer ver? Ó? Onde x vai variar dos números naturais. Então, digamos que você quer saber qual é o primeiro número par. Aí você pega o primeiro número natural e substitui aqui, que é o 0. 2 vezes 0 é quem? 0. Então, quando tirar par ou ímpar, saber que o 0 é o quê? É par. Aqui, ó, segundo número par. Então, eu pego o segundo número natural, que é 1. 2 vezes 1, 2. Tá certo? Quem é o terceiro número par? Aí eu pego o terceiro natural, que vai ser, no caso, 2. Botei aqui 3, mas é 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. O quarto número par, eu multiplico aí pelo quarto número natural. E assim você vai achando o leque de todos os números, de todos os pares. Se você quiser achar os ímpares, aí você vai usar essa fórmula, 2x mais 1. Então isso aqui é matematicamente um número ímpar, 2x mais 1. Então você vai substituir também qualquer natural aqui.
Então, botando o primeiro número natural, que é o 0, a gente vai ter o primeiro ímpar, que vai ser 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. O segundo ímpar vai ser quem? Só pegar o segundo natural, que é 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, aqui sai todos os ímpares, tá? Fazer só mais um, ó. Mais 1, que vai dar quanto? 5, ok? Então, aí, pessoal, é o leque de todos os números ímpares, aqui o leque de todos os números pares. Então, o número par é um número que divide por 2, tá certo? Então, basicamente isso aí que a gente precisa saber de forma geral, tá? Só lembrar o que é um evento impossível. Um evento impossível é aquele que tem 0% de chance de ocorrer. Por exemplo, qual é a probabilidade de sair número 7 num dado de 6 faces, numerado de 1 a 6? 0%. Então, isso aí é um evento o quê? Impossível, tá? E um evento certo é um evento que tem 100% de chance de ocorrer, tá bom? Só falar um pouquinho sobre gráfico, gente. Vai que eles cobram aí alguma coisa, eles colocaram aí estatística, né? Então, deixa eu só mostrar um pouquinho aqui para vocês sobre gráfico. E é pouca coisa, basicamente você saber o nome dos gráficos, tá? Então, deixa eu botar aqui. Só apagar aqui rapidinho. Então, ó, aqui a gente vai ter o seguinte. Ó, quais são aí os tipos de gráfico, pessoal? A gente tem o gráfico de linhas ou segmentar, certo? Linhas ou segmentar. É o gráfico que a gente vê muito aí, gente, ó. Ele é formado por linhas, tá certo? Então, ó, para dar ideia aí de aumento de pesquisa, a gente vê muito isso aí. Gráfico de linhas ou segmentar. Aí, gráfico de colunas, certo? Lembrar que coluna, por exemplo, sustenta as paredes, né? Sustenta o teto. Então, elas são verticais. Vertical, gente, é tudo que fica nesse sentido aqui, ó. Horizontal fica deitado, tá certo? Então, ó, a gente tem aqui, ó, que o gráfico de colunas vai ser esse aqui, tá bom? Aí o gráfico de barras. Barra, só lembrar de barra de cereal, barra de chocolate. Ou seja, é o gráfico de colunas deitado, tá bom? Então, basicamente isso aí. Esse é o gráfico de barras. Aí a gente tem também o gráfico de setores. Setores, ou uma coisa que é muito difícil de lembrar, que é pizza, tá certo? Então, ó, por que será que tem esse nome? É um círculo, tá, gente? Aqui não tá legal. Deixa eu até apagar para fazer melhor aqui. Dá para fazer um círculozinho melhor. Deixa eu capuchar aqui. Então, ó, aqui vai ser o gráfico de setores, tá? Tem os pictogramas, que eles vão envolver imagens. Então, por exemplo, em vez de ser um gráfico de colunas, eles colocam aí produção de carro no mês de janeiro. Aí eles vão e colocam, em vez de colunas, vai ser uma coluna, mas é uma coluna formada por carros, certo? Então é pictograma, tá? Então, basicamente, vocês têm que saber esses tipos aí de gráficos, certo? Esses são os gráficos aí que podem aparecer na prova. Isso aqui é basicamente saber o nome, saber interpretar, tá certo? Por exemplo, aqui é janeiro, aqui é fevereiro. A pergunta bem besta. Qual o mês que teve maior produção? Janeiro ou fevereiro? Janeiro. Quantas unidades de janeiro produziu a marca em fevereiro? Uma. E vocês vão ver que isso cai mesmo. Não cai fácil desse jeito, mas cai, ó. Quer ver? Deixa eu só pegar aqui uma questão de gráfico. Eu botei uma para vocês darem uma olhada e ele pergunta aqui, ó, a diferença entre a quantidade de lixo reciclado na China e nos Estados Unidos. É basicamente o que eu mostrei agora para vocês, sendo que vocês vão calcular a porcentagem e são números maiores. Mas a ideia é aquela ali, tá certo? Então vamos voltar lá para a gente ver aí como é que vai ficar. Pronto, basicamente é isso, pessoal. Estatística, probabilidade. Provavelmente a questão vai ser de probabilidade, eu dei uma olhada nas provas da Sesgran Rio, as questões todas são de probabilidades, tá? Então não vou nem mostrar a média aqui, acho que não é necessário para vocês, tá bom? Então vamos lá, aí a gente vai ter isso. Vamos para a primeira questão aí, ver como é que a gente resolve, ó. Uma urna, então ó, uma urna contém 4 bolas brancas e 5 bolas pretas, então ó, vou botar aqui, dizer que isso aqui é a urna, certo? Aí ela tem o que? Vou botar a urnazinha mais bonitinha, só um minuto. Então, ó, aqui eu tenho a urna,
E ele diz o quê? Tem 4 bolas brancas. Então, 1, 2, 3, 4 brancas e 5 pretas. 1, 2, 3, 4, 5 pretas, ok? Então tá aí, 4 brancas e 5 pretas. São sacadas dessa urna, aliás, aí aqui ó, 2 bolas escolhidas ao acaso são sacadas dessa urna, sucessivamente sem reposição. Então ele vai tirar 2 bolas aqui dessa urna, uma atrás da outra, e sem repor. Ou seja, quando ele tirar uma, quando ele for sacar a outra, já não vai ter essa que ele tirou, é sem reposição. A probabilidade que ambas sejam brancas, então ele quer a probabilidade de sacar 2 bolas seguidas brancas. É igual ao quê? Gente, o que a gente vai fazer? Ó, outra coisa que é importante saber em probabilidade é a diferença entre o E e o OU, tá bom? E, quando falar E, eu vou estar dando a ideia de multiplicação, tá certo? A ideia de interseção é multiplicação. Então aqui, quando eu falar E, eu vou multiplicar. Quando eu falar OU, eu vou adicionar. Certo? Como assim, professor? Vamos lá. Ele vai tirar uma bola branca e outra bola branca, ou ele vai tirar uma bola branca ou outra bola branca? É E ou U? É I, né, gente? Ele tira uma branca e outra branca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a probabilidade do primeiro evento e depois eu vou calcular a probabilidade do segundo evento. Como a construção que a gente usou foi E, então eu vou fazer probabilidade 1 vezes probabilidade 2. E isso vai dar a probabilidade total. Tá vendo como não é difícil? Vejam que é uma questão 6 Gran Rio, viu? Então como é que vai ficar aqui, gente? Ó, probabilidade 1 vai ser qual? Primeiro, sacar uma branca. Quantas brancas eu tenho? 4. Deixa eu botar aqui probabilidade 1 para separar isso aí. Então, ó, a probabilidade 1, pessoal, vai ser de 4, que são 4 brancas, sobre o total. E o total tem quantas bolinhas? 9. A probabilidade 2, pessoal, eu tenho que tirar outra branca. Sendo que como eu já tirei, vamos dizer que eu tirei essa branca aqui, e essa em reposição, só restaram 3 brancas, tá certo? Então agora eu vou ter uma nova probabilidade, são de 3. E quantas ficaram? Não saiu uma, então ficaram 8, ó. Então essa é a probabilidade 2. Como eu quero tirar uma branca e outra branca, então a probabilidade final é igual a probabilidade 1 vezes probabilidade 2. Então a probabilidade final vai ser igual a 4 nonos vezes 3 oitavos. Isso aí vai dar igual a quanto, gente? Ó, dá para simplificar aqui por 4, né? Então aqui, ou então, isso mesmo, né? Por 4. Aí vai ficar aqui 1. E essa aqui dá para simplificar por 3. Ok? Então vai ficar 1 sobre 3 vezes 1 sobre 4. Isso aí vai ficar igual a quanto? Aqui por 4, aqui é 2, né? Desculpe. Então aqui vai ficar 1 sobre 3 vezes 1 sobre 2. Essa probabilidade é de quanto? 1 sobre 6. Só fazer 1 vezes 1. 3 vezes 2. Lembrar que quando é multiplicação entre os termos, não faz MMC. MMC só faz se for soma ou subtração, tá? Então, acabou a questão, gente. Letra A. Entendido? Vamos lá para número 2. Então, bora lá, pessoal. Olha aí a questão número 2. Também uma questão 6 Gran Rio, tá? Joga-se N vezes um dado comum de 6 faces, não viciado, até que se obtenha 6 pela primeira vez. A probabilidade de que N seja menor do que 4 é... Então, ó, nota aí o que ele está falando. Ele vai jogar um dado N vezes. Quando ele diz que ele vai jogar N vezes, é um número qualquer de vezes, tá certo? Sendo que ele está avisando aqui, ó, que o número vai ter que ser o quê? Menor do que 4. Aí ele quer a chance, qual a probabilidade de jogar um número menor do que 4 vezes, você aparecer número 6 na face, tá certo? Então você tem aí que pensar da seguinte maneira. Ou ele vai acertar na primeira vez, ou ele vai acertar na segunda vez, ou ele vai acertar na terceira vez. Nota que eu estou usando o ou. Então eu vou somar as chances.
que eu vou ter na primeira vez de ele acertar de primeira, com a chance que ele tem de acertar na segunda, com a chance que ele tem de acertar na terceira. Aí o que acontece é o seguinte, como é que eu vou fazer para calcular a chance dele acertar na primeira vez? Fácil, a chance dele acertar na primeira vez é de uma, que é a face que ele tem, em quantas? Em 6, porque são 6 faces. Então, para ele acertar na primeira vez, ele vai ter uma chance dentro de 6, tá certo? Então, essa é a chance aí dele acertar na primeira vez. Já para ele acertar na segunda vez, pessoal, aí já é complicado. No caso aí, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que errar a primeira vez, então eu vou calcular a probabilidade dele errar na primeira vez e acertar na segunda, tá certo? Nota que eu falei o quê? E acertar na segunda. Então eu multiplico. Então, ó, a chance dele errar na primeira vez, se não vai dar 5, então pode ser qualquer... Aliás, se não vai dar 6, pode ser qualquer número diferente de 6. Então ele vai ter 5 chances em 6. Aí ele erra. Se ele tirar 1 na primeira, ele erra. Se ele tirar 2 na primeira, ele erra. Ele só vai acertar se tirar 6. Como eu quero calcular a chance dele errar, ele tem 5 chances em 6. E a chance de acertar na segunda é de 1 em 6. Tá bom? Como é I, usei multiplicação. Então, ó, a chance dele fazer 2 arremessos e acertar na segunda é essa aqui, ó, 5 em 36. E agora eu vou calcular a chance dele acertar na terceira. Ele faz o primeiro arremesso, erra. Faz o segundo arremesso, erra. Faz o terceiro e acerta. Então, ó, ele vai ter 5 em 6 na primeira, 5 e 6 na segunda. E para acertar é 1 em 6. Isso aqui vai ficar igual a quanto? 25. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 é 180 mais 36, que dá 216. Ok? Então, gente, ó, basicamente é isso aqui. Como é ou... eu vou somar as 3 probabilidades. Isso vai me dar a chance dele acertar ou na primeira, ou de segunda, ou na terceira. Que o n tem que ser menor que 4. Então, aqui vai ficar 1 sobre 6, mais 5 sobre 36, mais 25 sobre 216. Certo? Gente, o MMC disso aqui, com certeza vai ser o próprio 216, tá? E aí, ó, você vê que todas as opções têm 216. A gente tem que achar a parte de cima. Então, 216 dividido por 6 vai dar igual a quanto, gente? 216 dividido por 6, isso aqui vai ser igual a 36, não é? Então, aqui vai ficar 36 vezes 1 dá 36, 216 por 36 dá 6, que vezes 5 dá 30, e 216 por 216 dá 1, vezes 25 dá 25. Notaram o detalhe aí, gente? Ó, eu nem precisei fazer conta, eu só pensei o quê? Que 6 vezes 36... dá quanto? 216. Né? E a gente já tinha feito esse cálculo aqui. Então, 216 dividido por 6 vai ter que dar quem? 36. 216 dividido por, no caso, 36 vai ter que dar quem? Vai ter que dar 6. Tá? Que multiplicado por 5 dá 30. 216 por 216 dá 1. Isso aqui é só uma forma da gente tentar acelerar os cálculos. Então, ó, 36 mais 30, 66. 66 mais 25 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 91, né? Então vai ficar 91 sobre 216. Acabou a questão. Resposta, letra B de beijo. Certinho? Vamos lá para a próxima então. Questão 3. Então, pessoal, olha só a questão. 2 dados comuns honestos foram lançados simultaneamente. Sabe-se que a diferença entre o maior resultado e o menor é igual a 1. Qual é a probabilidade de que a soma dos resultados seja igual a 7? Então, ó, ele dá essa informação aqui. Sabe-se que a diferença entre o maior resultado e o menor é igual a 1. Então, ó, quem vai ser o maior resultado e o menor resultado aí? Eu tenho o seguinte, ó, vou dizer que o maior é x e o menor é y. Então, a diferença entre eles dá quanto? 1. Aí eu vou aqui sondar todas as possibilidades disso acontecer. Quais são as possibilidades? Um ser 6, o outro ser 5. Um ser 5, o outro ser 4. Um ser 4, o outro ser 3, um ser 3, o outro ser 2, e um ser 2 e o outro ser 1. Então, essas são as possibilidades aqui, ó. Eu tenho ao todo 6 possibilidades, tá certo? Ao todo eu tenho aí, na verdade, 5 possibilidades, ó. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Sendo que dessas possibilidades ele quer aquela que a soma dê igual a quanto? Dê igual a 7. Então, qual desses números aqui, quando eu somo, dá igual a 7?
4 e 3, que dá 7. Então, a minha probabilidade é o quê? Número de eventos favoráveis, que é um evento, né, de um dado C4 e outro C3, sobre o total de possibilidades o total de possibilidades aí possíveis, que são quais? 5, né? 1, 2, 3, 4. Então, ó, você tem aí uma chance em 5. A resposta vai ser letra C, ok? Então, notem aí, gente, que a questão é fácil. Nota que se ele der uma verdade dentro do texto, eu me apoio nela para calcular os meus eventos possíveis, tá certo? Muita gente poderia pensar que o evento possível fosse 36, talvez, mas não. Como ele disse que a diferença entre o maior e o menor é igual a 1, então me restringe aos meus possíveis. Só vai entrar nos possíveis aqueles que a diferença der igual a 1, ok? Então bora lá para a próxima questão. Vamos lá, questão 4. Ó. Essa aí é uma questão de gráfico, eu já falei para vocês aí no início da aula. E aqui a gente tem o seguinte, ó. Os gráficos acima apresentam dados sobre a produção e a reciclagem de lixo de algumas regiões do planeta. Baseando-se nos dados apresentados, qual é, em milhões de toneladas, a diferença entre a quantidade de lixo recicladas na China e nos Estados Unidos em um ano? Então, ó, qual é a diferença de toneladas de lixo aí reciclado entre China e Estados Unidos? Então ele quer isso, ó, de China e Estados Unidos. Então vamos lá. Estados Unidos recicla 34% do seu lixo. O lixo é 238 milhões de toneladas. Então, para achar Estados Unidos, eu vou fazer o quê? 34% de 238 toneladas. Tá certo? Gente, se eu quiser fazer isso aqui, para mim, a forma mais fácil que eu acho de calcular a porcentagem, tem várias, mas a mais fácil é essa. Ó. Faz 0,34 vezes o número que você quer saber aí. Ó. Certo? Então aqui vai ficar igual a 4 vezes 8, que é 32. 4 vezes 3, 12, com 3, 5. 4 vezes 2, 8, com 9. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 3, 9, com 2, 11. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Então aqui vai ser aí a quantidade de lixo produzido pelos Estados Unidos em toneladas, né? Como tem duas casas decimais, ó. Então os Estados Unidos produz isso, 80,92. Agora a China. Quanto é que a China vai produzir? Vamos lá. Fazer o cálculo da China aqui. Então, ó, só apagar aqui rapidinho. A China, pessoal, vai produzir o seguinte. A China vai produzir 30% de 300 toneladas. Então, fácil, né? 30% de 300 toneladas é a mesma coisa que 0,3 vezes 300. Você pode tirar uma casa decimal aqui e tirar uma aqui. Fica 3 vezes 30, que dá quanto? 90 toneladas. Então a diferença vai ser de quem, gente? 90 menos 80,92. Isso aí, não precisa nem fazer cálculo. Tá na cara que isso aí vai ser o quê? Letra A de amor. Tá certo? Então a resposta correta é a letra A. Difícil, gente? Ó, questão 6 Gran-Rio também. Tá bom? Por que eu falo isso, gente? Para vocês verem que a gente se preparando, a coisa se torna um pouco mais fácil, realmente fica viável você passar no concurso, tá certo? Então, gente, a gente tem que expandir a nossa mente, a gente tem que... a gente não pode limitar a nossa mente. Quando é que a gente limita a mente? Quando a gente coloca na cabeça que tem algo que é difícil demais que a gente não vai conseguir. Pode ser que tenha sido o seu caso algum dia, de você ter dito, a matemática é tão difícil, eu nunca vou aprender. E isso aí é como se você colocasse um limite, dizendo que sua mente não pode passar dali, ela não consegue, e aí não passa mesmo. Tá? Então comece a pensar diferente, comece a olhar de uma forma mais aberta, tá certo? Não só para isso, mas para tudo, que você vai ver que melhora bastante as coisas. Ó, questão 5. Vou pegar aqui. Uma moeda não tendenciosa é lançada até que sejam obtidos dois resultados consecutivos iguais. Então, ó, ela vai ser lançada até que sejam obtidos dois resultados consecutivos iguais. Como assim? Deu cara depois da cara, certo? Coroa depois da coroa, ok? Não tendenciosa, ou seja, que ela não tende para nenhum nem outro. A chance são iguais, de cair cara ou coroa, sair cara ou coroa. Então, ó, qual a probabilidade da moeda ser lançada exatamente 3 vezes? Então ele quer que a gente faça o lançamento da moeda, vamos dizer que deu cara primeiro, coroa segundo e coroa terceiro, tá certo? Então ele faz isso. Na terceira eu tenho dois resultados consecutivos. Para o aluno despreparado, olha o que ele vai fazer. Ele vai fazer assim, ó. Ah, existe uma chance
não é? Porque aqui eu vou ter o seguinte, para dar cara na primeira, tem que dar cara, que é o meio, coroa, a chance de sair coroa é de 1/6, de 50%, pode ser cara ou coroa, e a chance de sair coroa aqui também de 50%. Como tem que sair cara e coroa, né? Então as chances vão ser essas, 1/8. E está logo na letra A, certo? Depois eu vou botar um vídeo aí para vocês que fala sobre um assunto interessante, que é como chutar. Parece besteira, pessoal, mas é interessante, sabe? Isso pode potencializar um pouco nossos resultados. Então, ele diz que na letra A, em geral, você não deve ir de primeira, ou se for, só se estiver muito certo mesmo. Porque quando eles querem enganar, eles botam na letra A. E isso está acontecendo aqui nesse caso, porque a resposta não é letra A. A pessoa acredita, né, que é letra A mesmo, mas não é. Porque o que acontece? Eu posso ter essa chance aqui disso acontecer, mas quem disse que não pode ser também coroa, cara e cara? Está satisfazendo o que ele pediu? A probabilidade de você lançar 3 vezes? Tá. É uma outra situação? É. E isso aqui também tem 1/8 chances. Então eu tenho meus favoráveis. Esse aqui ou esse aqui. Como é ou, eu faço o quê? Mais. Então fica 1/8 mais 1/8, que dá 2/8, que é igual a quanto? 1/4. Resposta à letra B de beijo, tá certo? Então notem aí, gente, que esse assunto é um assunto, vamos dizer assim, que é uma casca de banana, né? O aluno, ele às vezes não vai tão bem preparado, não viu as questões 6 Gran Rio, está acostumado com alguma coisa mais elementar, alguma coisa que você acha que de primeira, sem pensar um pouco, você vai achar a resposta, sabendo só a noção intuitiva do que é probabilidade. Vocês estão vendo que não é assim. Tem que parar, ver essas questões como ele cobra, né, para conseguir fazer direitinho, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez foi um prazer estar aí com vocês. Muito obrigado por estar assistindo o canal. Estou muito feliz mesmo com todos os meus alunos aí que estão acompanhando. Tenho certeza que vocês vão fazer uma bela prova. Todos vocês que estão acompanhando aí as nossas aulas, eu sei que matemática não vai ser o bicho para vocês. Pode ser para concorrência, mas para vocês não vai ser, tá certo? E continuem assim, se esforcem, batalhem, porque a vitória é daqueles que não é daqueles que são fortes, mas sim dos que são resistentes, né? Então vamos lá, continuar aí na resistência, falta pouquinho para a prova e daqui a pouco aí, se Deus quiser, fazendo a prova e o principal assumindo o cargo, tá? Então, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera!